Iscariotes está no final do ministério de Jesus. Nas últimas semanas do ministério de Jesus é que Judas vai começar a entrar em evidência. Só que se eu perguntar para alguém aqui essa noite, você consegue me falar uma qualidade de Judas? Alguém vai levantar a mão e vai dizer assim: pastor, é impossível falar uma qualidade de Judas, porque a única coisa que a gente entende sobre esse homem é que ele era um traidor. Só que eu queria que essa noite você entendesse que por mais que a pessoa seja cheia de defeito, por mais que a pessoa seja cheia de problemas, ela sempre tem uma qualidade. Pastor, como assim? Judas tem qualidade? Tem, eu vou te falar pelo menos 3 qualidades de Judas agora. Pastor, eu nunca ouvi isso, então você vai ouvir. Primeira qualidade de Judas, qual é, pastor? Ele era tesoureiro do ministério de Jesus. Essa ideia que muitos têm por aí de que Judas seria alguém mal-humorado, de que Judas seria alguém de semblante caído, alguém desprovido de carisma, enganado. Judas era alguém inteligente. Judas era alguém que possuía características administrativas. Judas era alguém que era persuasivo no falar. Quando ele entra para o ministério apostólico de Jesus, quando ele se junta com o grupo dos 12, Judas Iscariotes se torna o responsável pela área financeira do ministério de Jesus. Jesus tinha um ministério itinerante. Jesus andava, você conhece a Bíblia. Jesus saía da Galileia, ia para Cafarnaum, saía de Cafarnaum, ia para Pérea, ia para Judéia. Jesus andava. E quem você acha que cuidava de toda a logística operacional de Jesus? Judas. Por quê, pastor? Porque ele era o homem do dinheiro. Judas era quem pagava as contas, era quem pagava as despesas. Quer um exemplo? Marcos capítulo 5. Você vai lembrar dessa história. Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus está na Galileia e ele decide ir para o outro lado, uma região conhecida como a região de Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Jesus decide ir para uma cidade por nome de Gadara. Lá tinha um homem endemoniado. Se você ler a história, você vai perceber que Jesus, ao chegar à beira do lago, a Bíblia diz que tem um barco preparado para levar Jesus para o outro lado. Você acha que esse barco era pago como? Para se andar, tinha que pagar, Cleiton. Então, enquanto Jesus está celebrando o culto aqui, Judas está lá na beira do lago, negociando, pagando a transação, a rota para atravessar. Tem um outro exemplo? João capítulo 4, lembra da mulher samaritana? Quando Jesus chega no poço, o que Jesus disse para os discípulos? Deixa eu ficar aqui sozinho e vai todo mundo para a cidade fazer o quê? Comprar pão. O que Jesus estava dizendo? Judas, você é o homem do dinheiro, então você vai na frente, compra pão, compra comida. Então Judas era o que, pastor? A primeira qualidade dele era tesoureiro do ministério de Jesus. E para ser tesoureiro tinha que ser alguém de confiança. Porque ninguém coloca as finanças na mão de alguém que você não confia. Então a primeira qualidade de Judas é que ele era tesoureiro, era alguém da confiança. Só que tem um negócio, Jonathan. Por 3 anos aproximadamente, Judas rouba Jesus e nunca se enriqueceu. E por 3 anos, Jesus foi roubado por Judas e nunca empobreceu. Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai dar as bênçãos dele para quem vive uma vida de engano. Vou de novo. Deus nunca vai prosperar alguém que tem uma vida de engano. Estou liberando para alguém isso aqui esta noite. Para Deus entregar todas as bênçãos que Ele tem derramadas sobre a minha vida e sobre a sua vida, você precisa parar de ter uma vida de engano. Segunda qualidade de Judas, pastor, de acordo com Pedro, Lucas capítulo 18, verso 28. Pedro vai dizer que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram família, deixaram casa, deixaram amigos, deixaram trabalho. Segunda qualidade de Judas, mesmo não sendo da região da Galileia, mesmo sendo da região da Judéia, ele deixou tudo para viver integralmente por Jesus. Pastor, isso é uma qualidade? Sim.
Porque é impossível, olhe para mim por favor, é impossível você viver as coisas que Deus tem para a sua vida, enquanto você não deixar algumas coisas para trás. É impossível você ser abençoado, é impossível você prosperar, é impossível você alcançar o que Deus tem para você, se você não deixar algumas coisas para trás. Deixa eu te falar uma coisa: intriga, fofoca, religiosidade, infidelidade, orgulho e mais um monte de coisa. Enquanto você não deixar isso para trás, você não consegue viver o que Deus tem para a sua vida. Tem coisas que ainda não aconteceu na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, na tua empresa, porque você não deixou 100% tudo para trás para viver 100% com Jesus. Terceira qualidade de Judas: nenhum dos 12, ou melhor, nenhum dos 11, nem João, que deitou a cabeça no peito de Jesus, foi chamado de amigo. No Antigo Testamento teve um homem, alguém lembra o nome dele, que foi chamado de amigo de Deus? Alguém lembra o nome dele? Não, no Antigo Testamento. Abraão foi chamado no Antigo Testamento de amigo de Deus. No Novo Testamento, nenhum dos 12, somente Judas, foi chamado de amigo. Agora, escute isso aqui, Cleiton. Quando Jesus chamou Judas de amigo, Jesus não estava sendo falso. Jesus não estava sendo irônico. Mas Jesus estava sendo verdadeiro ao dizer amigo. Olhe para cá. Você acha que você é traído por colega? Você é traído por desconhecido? Você é traído por quem? Bora, José. Toca essa bateria, meu filho. Você é traído por amigos. Pronto, te falei os 3 qualidades desse homem. Mas agora eu vou falar a parte dele principal. Porque ele poderia ser inteligente. Ele poderia ser amigo de Jesus. Ele poderia ter deixado tudo para trás. Poderia ser especialista em números, em contabilidade. Mas Judas não tinha caráter. O seu caráter era duvidoso. Só que aí, quando eu pego o nome Judas Iscariotes, que traz a ideia, eu disse aqui, de Jeová conduz e louvor, ou seja, Judas é alguém que nasceu para ser conduzido por Deus. E aí é que começa o problema dele. Por quê, pastor? Porque se Judas é aquele que produz louvor, se Judas é aquele que nasceu para ser conduzido por Jeová, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Porque se eu e você nascemos para ser um adorador, se eu e você nascemos para ser guiado por Deus, eu preciso viver isso na prática. Ali Ana Luísa, que é profissional na área da música. A nossa maior adoração não está associada ao campo harmônico, à bateria que toca, ao teclado que toca, não, ao instrumento da música, não. A minha maior adoração está linkada à vida que eu levo, às atitudes que eu tenho. Quando eu digo, o que me faz eu louvar a Deus não é o que eu falo, não é o que eu canto, mas é o caminho que eu vivo, é as atitudes que eu pratico. Judas foi feito para ser um adorador. Judas foi feito para servir a Deus. Só que ele deixou a sua vida para ser guiado pelo diabo. Se a sua vida não for para ser uma vida de adoração, tem alguma coisa errada aí.
Por quê, pastor? Porque você nasceu para ser um adorador. Levante a mão direita se você pode. Eu estou sentindo Deus nessa casa aqui essa noite. Você nasceu para ser adorador. Você nasceu para ser adorador. Pastor, e como é que eu adoro? Quando você tem prioridades na sua vida. A primeira prioridade que você precisa ter na sua vida. Sua vida precisa ser entregue para Deus 100%. Segunda prioridade que você precisa ter na sua vida. O culto, o seu culto, tem que ser uma prioridade. Eu já disse aqui e repito, existem 3 cultos. Culto pessoal, culto doméstico e culto no templo. Pessoal é só você e Deus. Doméstico é você e a sua família. E o templo é isso aqui, ó. Sabe qual é o problema de hoje? Qual é, pastor? É que o culto deveria ser um culto cristocêntrico. E o culto está sendo antropocêntrico. Pastor, não entendi. O culto antes era para Deus, mas infelizmente tem muita gente oferecendo culto para o homem. A prioridade está invertida, não é mais o Criador, agora está sendo a criatura. E aí, tem muita gente indo para as igrejas para pedir, para buscar, para exigir, para declarar. Só que ao invés de você vir para a igreja para adorar pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele representa, aí você adora Ele independente da circunstância. Não é pelo que você quer, mas é pelo que Ele vai fazer na sua vida. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para o coração de alguém aqui essa noite. Não mude as suas prioridades. Se você veio para a igreja, você veio para adorar a Ele. Se você veio adorar a Ele, então adore a Ele. Pastor, e como é que eu adoro? Levante as mãos e adore. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga uma palavra. Mas é assim que você adora Ele. Ei, como é que você diz que é um adorador se você não lê a Bíblia? Como que você diz que você é um adorador se você não ora? Como é que você fala que você é um adorador? O culto está marcado para começar às 8, você chega às 8h30. O culto está marcado para começar às 7, você chega às 7h30. Que culto que você está entregando para Deus? Se você declara que você é um adorador, você está entregando culto para o homem ou para Deus? Pastor, o que eu tenho que fazer? Adorar a Ele. Mudar as suas prioridades. Mudar o seu comportamento. Por quê, pastor? Porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Eu sei que hoje é uma palavra que você não vai dar glória a Deus muito. Essa palavra, antes dela bater em você, antes dela falar com você, ela falou comigo. E eu falei o dia inteiro hoje para a pastora. Essa palavra de hoje vai arrancar. Já arrancou de mim um monte de coisa. Escuta, Judas não foi escolhido por Cristo para ser um traidor. Só que no meio do caminho ele se perde. Qual é o problema de Judas, pastor? É que ele era alguém que não tinha vida espiritual. Judas é um tipo de crente. Conhece Jesus. Anda com Jesus. Vê os milagres de Jesus. Sabe como orar. Sabe como buscar. Sabe como interceder. Conseguiu ver tantas coisas. Só que era alguém que não queria compromisso. O problema de Judas é o problema de muita gente dentro das igrejas. É o crente envolvido e o crente comprometido. Pastor, e o que é o crente envolvido? Ele só participa por interesse. Ele só vem na igreja por interesse. Ele só adora por interesse. A vida dele se resume em uma palavra: retorno. O que eu vou ganhar? O que eu vou receber? Ele não vem para cultuar. O crente envolvido não. Ele vem para assistir. Ele não vem para adorar. Ele vem para passear.
Ele não vem para adorar, ele vem para observar. Porque as prioridades dele não é o reino, não é Cristo. As prioridades dele é o homem. Aí você diz, tem oração na igreja. Ele diz, não vou. Tem vigília? Não vou. Tem ensaio das irmãs? Não vou. Tem culto dos jovens? Não vou. Você tem que ser fiel? Não sou. Qual é o problema, pastor? É que ele está que nem Judas, perdendo o tempo dele. Só que existe o crente comprometido. Porque o crente comprometido, ele não está preocupado com o retorno. Ele está adorando. É culto de oração? Eu estou lá. É manhã com Deus? Eu estou lá. O que é para fazer? Eu vou fazer. Por quê, pastor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não adoro a Deus pelo que ele faz. Eu não adoro a Deus pelo que ele me dá. Eu adoro a Deus pelo que ele é. Calma. É só a primeira parte de Judas. É, pastor, é. Capítulo 6, versos 70 e 71. Jesus está dando chances para Judas. Jesus está dando chances para Judas. Agora abra sua Bíblia. João capítulo 12. Ana Luísa, nós temos que resolver isso. Aí, ó, já estou rouco. João capítulo 12. Foi, pois, Jesus. João capítulo 12, 1. Foi, pois, Jesus. 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia e Maria e Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma limbra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os seus pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era. Capítulo 11 de João. Lázaro foi morto. Capítulo 12. Jesus está na casa dele celebrando a ressurreição de Lázaro. Na mesa está sentado Jesus, está sentado Lázaro. Marta e Maria também estavam lá. Olha o verso 3, põe o verso 3. O verso 3 tem uma palavra aqui interessante. Muito preço. O vidro de unguento que estava com Maria custava aproximadamente 300 denários. O salário anual de um trabalhador. Quando Judas vê Maria com um vaso na mão, quebrando nos pés de Jesus, olha o texto. Ele é o homem do dinheiro. Ele é o homem que faz as contas. Na hora ele fez as contas. Mas a intenção dele não era ajudar os pobres. A intenção dele era: esse dinheiro vai para a bolsa e da bolsa vem para a minha mão. Só que olha o verso 4. O texto diz que Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo. Dá mais som aí, gente, eu estou rouco já. Se você observar, Judas não tinha traído Jesus ainda. Só que o verso 6, a Bíblia diz que ele é chamado de ladrão. Então aqui no verso 6, ele está dando uma brecha
para Satanás. Só que eu não sei se você observou, o capítulo 6 e o verso 71 que eu li, quando começa a história dele, o texto diz que Judas era filho de quem? De quem? Simão. Olha para mim, por favor, o verso 4. O que está escrito aí? Judas Iscariote era filho de quem? De quem? Grave isso aqui, grave isso aqui. Grava. Judas Iscariotes, filho de Simão. Dá uma cutucada em alguém aí, diga, não dorme não, irmão, por favor. Tem gente dormindo aqui dentro. Por que Jesus, por que João fez questão de colocar Judas Iscariote, filho de Simão? Simão ou Simeão, Gabi, Giovana, no hebraico, quer dizer aquele que ouve. Se Judas significa aquele que louva e Jeová conduz, o nome do seu pai, Simão, significa aquele que ouve. Então o que a Bíblia está dizendo, pastor? É que Judas Iscariotes, além de ser alguém que era para ser conduzido por Jeová e para ser um adorador, tinha que aprender a ser um ouvinte. E aí aqui começa as coisas a desandar para Judas. Porque o que fez Judas trair Jesus não foi porque Deus predestinou ele, mas o que fez Judas trair Jesus foi porque ele não ouviu ninguém. E tem pessoas que ela é assim, ela nunca ouve ninguém, ela nunca ouve conselho, ela nunca ouve alguém que ama ela falar alguma verdade para ela, ela nunca ouve ninguém. E todas as vezes que alguém que te ama, alguém que é próximo de você, que te dá um conselho e você não ouve, você se torna um traidor. Jesus sabia de tudo isso. Aí olha para você ver o que vai acontecer. Judas segue Jesus, era tesoureiro, mas o seu coração não ardia por Cristo. A sua ambição não era o reino, a sua ambição era o mundo. Judas viu o poder de Jesus e desejou ser alguém igual. Vai para Lucas 22. Lucas 22. Eu vou encerrar porque minha voz acabou. Verso 1. Capítulo 11 de João. Lázaro morre. Capítulo 12. Jesus está assentado na mesa com Lázaro, ressuscitou. Capítulo 12. Judas é chamado de ladrão. Quando termina essa cerimônia, esse culto na casa de Lázaro, Lucas 22, a Bíblia diz que Judas vai sair de Betânia, vai caminhar aproximadamente 2,5 km até Jerusalém. Verso 1. Estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, em quem? Que tinha por sobrenome, que era um dos. Escuta, ele termina de participar do jantar junto com Jesus na casa de Lázaro. Sai dali e vai até Jerusalém. Encontra com os escribas, encontra com os sacerdotes. Chega para eles e diz: eu vim vender Jesus. Como assim? Eu sei como encontrar Jesus. Eu sei aonde ele vai estar.
E o que você quer com isso? Eu quero 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Quando você lê Mateus, a principal motivação de Judas vender Jesus é uma: ganância. Jonathan, 30 moedas de prata equivalia a 2 ou 3 meses de um trabalhador. Só que quando você vai para Êxodo, capítulo 21, verso 32, essas 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo. Então era pouco dinheiro. Então quando Judas está vendendo Jesus por 30 moedas de prata, isso mostra o nível de relacionamento que Judas tinha com Jesus. Nenhum relacionamento de aproximação. Só que olha o que está acontecendo. O verso diz que está acontecendo a festa da Páscoa. Põe aí, Ana Luísa, João capítulo 13. Os discípulos aproximam de Jesus e diz para ele: onde o senhor quer que a gente prepare a ceia? Jesus chama Pedro e João e diz para eles: vai na frente, vocês vão procurar uma casa e vai preparar no cenáculo. O cenáculo é um lugar elevado, mais alto. Quando Jesus chega na casa desse homem, havia um cenáculo, um ambiente todo mobiliado. Eu já falei sobre isso aqui. Jesus chega nesse ambiente e tem uma mesa. Essa mesa é num formato de U. Jesus chega e senta na mesa. Capítulo 13, verso 1. Só recapitulando. Capítulo 11, Lázaro está morto. Capítulo 12, Jesus está na casa de Lázaro, participando da festa. Lucas 22, Judas sai de Betânia e vai até Jerusalém e vende Jesus por 30 moedas. João capítulo 13, olha o verso 1. Aqui vai começar a traição. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Escute isso aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus me ama e te ama até o fim. 3 pessoas entenderam. Jesus é diferente das pessoas, porque tem gente que só te ama quando você tem alguma coisa para oferecer. Mas Jesus não, Jesus te ama até o fim. Estou liberando para alguém aqui, independente de como você está, Jesus te ama até o fim. Verso 2. E acabando a ceia, talvez alguém está com uma outra versão aí, está escrito período da ceia. Aqui, Jesus tinha celebrado o pão, o vinho, mas o cerimonial da ceia ainda estava acontecendo. Aproveitando que essa semana é a semana da ceia, é na ceia que as máscaras caem. Por quê, pastor? Porque olha o texto. E acabando a ceia, tendo o diabo posto no coração de quem? Filho de quem? Você está percebendo que o nome de Judas sempre está acompanhado do nome do pai? Você está entendendo isso? Então vai guardando isso aí. O diabo achou espaço no coração de Judas. Deixa eu te falar uma coisa. O coração de Judas não estava mais em Cristo. Não tem como você semear o reino de Deus se o coração da pessoa não está mais em Deus. Agora eu queria que você pensasse. Quem está sentado na mesa é o Cordeiro de Deus, Pamela. Jesus que está celebrando a ceia e o coração de Judas não está em Jesus. Posso falar? Nem todo mundo que me ouve aqui essa noite, nem todo mundo que me assiste, o seu coração está em Jesus. Nem todo mundo está com o coração aberto para ouvir o que Jesus está falando. Simão, como é que é o nome do pai? Simão, que quer dizer o quê? Aquele que ouve. Judas, mais uma vez,
não ouviu nada do que estava sendo falado. Aí depois de Jesus celebrar a ceia, você lembra o que vai acontecer? Jesus levanta, se despede, pega uma toalha e vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Lavar os pés de 11 é fácil. O difícil é você lavar os pés dos 12, incluindo Judas no meio. Sabendo que Judas ia trair Jesus. Posso dizer alguma verdade para você essa noite? A pior coisa da vida é você fazer algo para alguém, sabendo que o coração dele não está mais em Cristo. A pior coisa da vida é você estender a mão para alguém sabendo que aquela pessoa não te ama mais. A pior coisa da vida é você servir alguém sabendo que aquela pessoa não serve mais você. Só que não é porque Judas ia trair Jesus que o caráter de Jesus ia mudar. Deixa eu liberar algo para você aqui essa noite. A traição de Judas não muda quem você é. Estou liberando para alguém. A traição de Judas não muda quem você é. Verso 18. Verso 18. Depois de Jesus lavar o pé dos discípulos. Aí olha o verso 18. Não falo de todos. Jesus está olhando de novo para a mesa e está dizendo: eu não estou falando de todos, mas tem um de vocês aqui que vai me trair. Eu bem sei os que tem escolhido, mas para que se cumpra. Então abra sua Bíblia, Salmo 41, verso 9. Salmo 41, verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Já havia uma profecia sobre tudo isso. E mesmo assim, Judas não entendeu. Aí Jesus, vem cá, Cleito e Jonathan. Cleito e Jonathan, vem cá, vocês dois, sobe aqui. Jesus gosta de causar tumulto. É, pastor, é. Por quê? Porque está na ceia. Vem cá, vocês dois. Vem cá, moço. Você é Jesus. E você é João. Fica aí do lado. Isso, pronto. Está acontecendo a ceia. Jesus está sentado na mesa. Jesus vai causar um tumulto. Jesus dá uma olhada assim e fala: um de vocês vai me trair. Por que Jesus não vai lá e pega assim um indivíduo e fala? Não, Jesus fala: um de vocês. Ana Luísa, põe aí João 13, verso de número 21. Jesus diz: ei, um de vocês vai me trair. Aí começa o burburinho. É eu? É você? É tu? Sou eu. Olha o texto, verso 21. 22. Então os discípulos olhavam um para os outros sem saber o que estava falando. Um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24. Então, Simão Pedro. Simão não está perto. Aí Simão faz isso aqui, ó. João, pergunta para Jesus: quem é que vai trair ele? Pastor, Pedro não queria resolver o problema. Pedro só queria especular. Tem muita gente que não pergunta nada para mim, mas pergunta para o João, que é íntimo de mim, como é a minha vida. Tem muita gente que não pergunta nada para você, mas pergunta para quem está ao seu lado, como que é você. Pela cultura da época, a mesa em formato de U
era dividido de grupo de 3. Em cada grupo de 3 pessoas tinha uma vasilha, um prato. Nesse prato tinha um molho, onde se mergulhava o pão. Tem um grupo de 3 ali, tem outro grupo de 3 ali, outro ali, e aqui está o grupo de Jesus. De um lado, João. Do outro lado, Judas. Quando Pedro pergunta para João quem vai trair, Jesus responde para ele: aquele que deu o pão na boca. 24, 25, 26. Aquele que eu der o bocado molhado. Aí o texto diz: e Jesus molhando o pão, o deu a quem? A quem? Judas? Filho de quem? Ok. 27. E após o bocado, entrou nele. Aí Jesus olha para Judas. Agora você é Judas. Aí Jesus olha para Judas e diz: vai e faz depressa o que você tem que fazer. 28. Aí a pergunta é: e nenhum dos que estavam assentados na mesa compreendeu qual era o propósito? 29. Porque Judas tinha bolsa. Quando ele levanta e sai, todo mundo achou que ele ia comprar alguma coisa. Olha o que Jesus fez na hora da ceia. Quando Jesus entrega o pão para ele e diz: vai e faz depressa o que você tem que fazer, o texto diz que Jesus cegou o entendimento deles. Por quê, pastor? Porque se Jesus deixasse eles ver e se descobre que Judas era o traidor, Pedro era o primeiro que enfiava a faca nele. Mas Jesus já tinha causado um tumulto, não queria deixar mais. Pode ir. Aí o texto diz, verso 31. E tendo, cadê o nome do Pai? Porque agora já não tem como mais ouvir, ele já traiu, já vendeu, já era. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era. Agora vai para Marcos 14, 26, por favor. E eu me encerro. Por que João coloca a noite aqui, pastor? Porque o dia da salvação para Judas tinha chegado no final. Marcos 14, 26. Travou? Marcos 14, 26, a Bíblia diz que quando Judas sai, leia aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que quando Judas sai da cena, Jesus canta. Pastor, não entendi. Judas até comeu do pão, mas cantar o hino, ele não canta. O texto diz, volta 27, ou 25, perdão, 25, 26. E tendo cantado o hino, se você ler toda a história, você vai ver que quando Judas saiu da mesa, saiu do cenáculo, Jesus cantou. Mateus 26, por favor, e eu encerro. Verso 47. Quando Judas sai do cenáculo, o texto diz que ele vai encontrar com o Sinédrio, grupo dos 70 homens. E aí ele passa toda a informação, o arquivo X confidencial, aonde Jesus ia estar. E ele sabia que Jesus estava no Getsemane. Quando você lê Lucas, eu preguei isso aqui na ceia passada. Lucas foi na frente, porque era isso que ele sempre quis, ocupar uma posição de destaque. Aí Judas combina com os soldados. Quando eu chegar lá, aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. Você já se perguntou por que Judas queria dar um beijo? Porque a gente pensa que Jesus era diferente, né? Que Jesus usava uma túnica diferente, uma barba diferente. Não, Jesus era igual.
Porque a diferença de Jesus não estava na aparência, mas estava na essência. Vou de novo, não era a aparência, mas era a essência. Aí quando Judas chega com o povo, Jesus apresenta antes de qualquer coisa e diz: quem que vocês veio buscar? Jesus o Nazareno. Sou eu. Aí olha o texto, 28, 48, 49. E aproximando-se Judas, disse: eu te salvo, Rabi. E essa palavra 24, 50, com 50. Jesus, porém, lhe disse. Essa palavra amigo aqui, Jesus estava dizendo para Judas: eu já sabia o que você ia fazer. Só que essa palavra amigo, Jonathan, no grego é tairos. Tem dois significados: camarada e companheiro. Jesus está dizendo para ele: amigo, eu te formei para você ser o meu companheiro. E é assim que você vai fazer comigo. Jesus sempre foi amigo de Judas. Aí o texto diz que após isso aqui, Judas tem remorso. Não é arrependimento. Volta lá nos sacerdotes, devolve as 30 moedas. Tenta se justificar, mas não dava mais. E o texto diz: e Judas saiu e se enforcou. Pastor, está na Bíblia que ele se enforcou. Olha aí o 27, verso 5. Como eu queria estar com voz boa hoje. Ana Luísa vai ter que resolver minha voz urgente. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se. Não, 27 e 50. 27 e 5. Está travando? E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcado. Escute isso aqui e eu me encerro agora para me orar com você. 1 Coríntios 11, 23, um texto áureo da ceia. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. A traição não pode mudar o que você faz. Os traidores não podem mudar a vocação de Deus na sua vida. Não importa quantas pessoas já te traíram. Não importa quantas pessoas vão te trair. Ninguém pode parar o que Deus colocou na sua vida. Jesus está dizendo: na noite em que eu fui traído, eu tomei o pão. Jesus está dizendo: no dia que alguém me traiu, eu cantei. Jesus está dizendo: na noite que eu fui traído, eu não parei. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: não importa as traições, não pare. Não importa as traições, não pare. Levante as mãos o mais alto que você pode. Deus está dizendo: continue. Continue. Não pare. Por quê, pastor? Porque Deus tem algo para você. Curva a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Te agradeço pela vida dos teus filhos. Obrigado, Jesus, porque só tu pode todas as coisas. Que possamos sair daqui convictos e entendidos que o Senhor é quem faz na nossa vida. Em nome de Jesus. Declare isso.
forças desanimado. Decidido larga tudo e Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Oh Pai, Ele está vendo, envolve suas lágrimas, e não a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o barato, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o barato, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Se coloca de pé. Judas é alguém que perdeu as oportunidades. Judas é alguém que teve privilégios e foram desperdiçados. Aprenda uma coisa na sua vida: Jesus está voltando. Não perca mais a oportunidade. Não perca mais o privilégio que você tem. Você é um escolhido de Deus para estar nessa casa. Você é uma escolhida de Deus para fazer parte do reino dele. Ele te tirou daquele lamaçal do pecado. Ele te tirou daquele ambiente que ninguém te queria. Ele te arrancou das armadilhas de Satanás. Você é alguém que tem acesso a ele. Não viva uma vida de engano, mas viva uma vida consagrada a ele para morar no céu juntamente com Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Marcos é evangelista, já é pastor. Pastor Marcos, missionária Elisângela. Deus abençoe vocês. Obrigado. Aplauda Jesus pela vida deles. Quando acabar o culto, agora nós vamos ter a janta. Eu preciso dos homens. Eu mandei lá no grupo dos homens. O serralheiro vai começar a trabalhar amanhã aqui na igreja. E eu preciso arrancar esse forro aí da frente. Hoje ainda, pastor. Pastor, eu preciso de vocês para nós ajudar ali, porque o serralheiro vai vir aqui amanhã. Domingo, quando você chegar aqui na ceia, você não assusta não, viu? Uns andando aí, um corredorzinho assim, para nós passar. A igreja está em construção. E domingo é a ceia. Não esqueça de trazer um alimento não perecível. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.